Fala pessoal, a gente vai retomar aqui a nossa série sobre amplificadores transistorizados e até o momento a gente falou sobre os transistores TBJ e MOSFET e a gente está abordando aqui a montagem de amplificadores com esses transistores. A gente discutiu nas aulas anteriores sobre a importância de fazer a polarização desses transistores para que eles sempre possam operar dentro da sua região linear de operação e que quando a gente quiser saber como que o circuito agora amplifica sinais alternados, a gente faz uma análise CA utilizando modelos de pequenos sinais. É isso que a gente falou nas últimas aulas. E o que a gente vai discutir daqui para frente é que tipo de amplificadores nós conseguimos construir com transistores. E para isso hoje a gente tem um tema muito importante, que são os modelos de amplificadores, ou seja, quais as relações entre entrada e saída que podem existir em um amplificador transistorizado. Vamos lá? A ideia principal é o seguinte: a gente conseguir pegar um circuito complexo de amplificadores e modelar isso aí para um modelo simplificado, um modelo elétrico que a gente possa usar de forma simplificada nos nossos circuitos. A gente também chama esse modelo de um modelo de quadripolo, né? Porque nós temos agora 4 terminais, né? 2 terminais de entrada e 2 terminais de saída, onde a gente pode ter basicamente 4 grandezas elétricas aqui. A tensão de entrada do amplificador e a sua corrente de entrada, a tensão de saída do amplificador e sua corrente de saída. E com isso a gente tem o quê? 4 relações possíveis entre entrada e saída que vão determinar os modelos de amplificadores que a gente consegue construir. São eles: o amplificador de tensão, que basicamente é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada do amplificador; o amplificador de corrente, que é a relação entre a corrente de saída do amplificador e a corrente de entrada; o amplificador de transcondutância, que é a relação entre a corrente de saída do amplificador e a tensão de entrada do amplificador; e o amplificador de transresistência, que mede a relação entre a tensão de saída e a corrente de entrada. Então, percebam que dependendo do que eu me interesso, ou seja, das variáveis que esse amplificador tem que manipular na sua entrada e na sua saída, eu posso definir então 4 tipos de amplificador, beleza? E com isso nós vamos ter também 4 modelos de circuitos elétricos representando cada um desses tipos. Vamos começar a discutir um pouco sobre o modelo elétrico do amplificador de tensão, que talvez seja o amplificador mais comum. O que nós temos aqui? Nós temos um circuito mais ou menos igual a esse. Percebam que eu estou condensando um circuito complexo eletrônico num modelo elétrico bem simples. E o que nós temos aqui? Nós temos uma resistência de entrada, RI, uma resistência de saída, RO, e uma fonte dependente que relaciona a tensão de saída e a tensão de entrada, né? E essa fonte dependente é AV vezes a tensão de entrada VI, onde AV é o ganho de tensão, que é medido como sendo a razão entre VO e VI quando a corrente de saída do amplificador for zero. Nós também podemos chamar esse ganho de circuito aberto ou ganho a vazio. Beleza? Passando agora para o amplificador de corrente, né, que vai relacionar as correntes de entrada e saída do nosso amplificador. O modelo elétrico desse tipo de amplificador é esse aqui, né? Então na entrada nós temos também uma resistência de entrada RI. Nós temos agora a nossa saída usando um modelo Norton, né? Onde eu tenho a resistência de saída RO e uma fonte de corrente dependente que é igual a um ganho AI vezes a corrente de entrada II, né? E esse ganho AI ele é a relação entre IO e I quando a tensão de saída é igual a zero. Nós também chamamos isso de ganho de curto-circuito, porque se a tensão de saída é igual a zero, significa que nós estamos fechando um curto na saída. Beleza? Continuando, né? O amplificador de transcondutância, então seu modelo elétrico é basicamente esse. Né? Continuamos tendo uma resistência RI na entrada e um modelo Norton na saída representando o nosso amplificador, né? Onde nós temos também resistência de entrada e resistência de saída, como nos dois últimos casos, e uma fonte de corrente dependente que é igual a GM vezes VI, né? A tensão de entrada, e esse GM é calculado como sendo a razão entre a corrente de saída e a tensão de entrada quando a tensão de saída for igual a zero. Também chamamos isso de ganho de transcondutância de curto-circuito. E por fim nós temos o amplificador de transresistência, cujo modelo é esse aqui, né? Continuamos tendo a resistência de entrada e saída iguais. A saída agora é um modelo TVNAM, né? E onde nós temos a fonte dependente de tensão igual a Rm vezes a corrente de entrada, e esse Rm é definido como sendo a tensão de saída dividido pela corrente de entrada quando a corrente de saída for igual a zero. Também chamamos esse ganho de transresistência de circuito aberto ou a vazio.
beleza? Então, basicamente, nós temos esses 4 modelos elétricos, né? Agora nós vamos discutir uma coisa importante, que são as condições ideais desses amplificadores. Então, para isso, vamos imaginar o seguinte: vamos pegar um amplificador de tensão, eu vou colocar uma fonte de tensão de entrada, já considerando seu modelo Thevenin, com a resistência RSig, e vou colocar também uma resistência de saída, RL, como carga, né? Com isso, eu vou ter também correntes agora circulando nas entradas e nas saídas desse amplificador, né? Bom, se a gente usar agora o nosso modelo elétrico que a gente levantou, a gente vai encontrar esse circuito aqui, que a gente pode resolver. E aí eu posso calcular qual que é a tensão VI. A tensão VI vai ser igual à tensão do sinal, Vsig, vezes o divisor de tensão formado entre a resistência de entrada e a resistência da fonte. A tensão VO vai ser igual a AV vezes VI, né, que é a fonte de tensão dependente, multiplicada pelo divisor de tensão formado entre a carga e a resistência de saída, tá ali. E se eu associar isso tudo, eu vou encontrar um ganho global desse circuito, né, que tem aquela expressão. Bom, vamos olhar isso com um pouco mais de detalhe. O ganho global, então, ele é o ganho de circuito aberto vezes os 2 divisores de tensão que a gente encontrou, na entrada e na saída. Agora a pergunta é, qual o máximo valor de GV e quando que ele ocorre? Bom, se a gente for analisar esse circuito, a gente vai ver que ele ocorre quando a resistência de entrada for infinita e quando a resistência de saída for zero, porque aí os 2 divisores de tensão vão dar valores igual a 1 e eu vou encontrar um ganho global igual ao ganho de circuito aberto, que é o máximo ganho que a gente tem. E a gente pode definir as condições ideais para esse amplificador de tensão, que são aquelas ali. As condições ideais, então, é ter a resistência de entrada dele igual ao infinito e a resistência de saída igual a zero. A gente pode entender também essas condições ideais, como as condições nas quais o amplificador não sofre efeito de carga dos elementos externos, ou seja, que o acoplamento com a fonte e com a carga não faz com que o seu ganho de tensão caia significativamente. É basicamente isso, né? Bom, a gente pode fazer essa consideração para todos os tipos de amplificadores que a gente comentou. E eu montei aqui uma tabelinha só para a gente resumir. Então, as características ideais dos amplificadores que existem, basicamente, são as seguintes, né? Um amplificador de tensão, como a gente acabou de ver, eu tenho uma resistência de entrada infinita e uma resistência de saída zero. O amplificador de corrente, ao contrário, resistência de entrada zero e resistência de saída infinita. A transcondutância, uma resistência de entrada infinita e saída infinita. E a transresistência é o dual disso aí. Tanto a entrada quanto a saída devem ser zero. Essas são as condições ideais. Por fim, o que a gente pode fazer agora? A gente pode discutir como que, a partir de um circuito mais complexo, nós podemos modelá-lo dentro desses 4 amplificadores que a gente comentou. Então, para isso, vamos discutir algumas coisas teóricas primeiro, né? Então, pegamos aqui um modelo genérico. A gente sabe que, em função dos amplificadores que a gente já discutiu, a entrada sempre vai ser modelada como uma resistência entre os 2 terminais, né? Já a saída pode ser modelada de 2 formas. Eu posso ter um modelo Thevenin, que vai ser utilizado tanto no amplificador de tensão quanto no amplificador de transresistência. Obviamente, o valor da fonte dependente vai mudar de acordo com o amplificador. E eu posso ter um modelo Norton, onde a fonte de corrente pode ser utilizada tanto para o amplificador de corrente quanto para o amplificador de transcondutância. De novo, obviamente, o valor dessa fonte dependente muda de acordo com o amplificador. Mas a gente pode usar isso para a gente tentar imaginar formas de modelar um circuito complexo, beleza? Então vamos lá. Vamos pensar aqui num circuito. E eu vou fazer uma modelagem em caixa preta, então vou olhar só os terminais de entrada e saída. Vamos medir então a resistência de entrada. Para isso, o que a gente faz? A gente acopla na nossa entrada uma tensão de teste externa, né? A gente vai chamar isso aqui de Vx, tá? E o objetivo da análise que a gente vai fazer é calcular o valor de Ix. E a partir desse cálculo, né, que a gente vai fazer matematicamente no nosso circuito, a gente vai poder definir que Ri vai ser igual a Vx sobre X. Basicamente isso. É uma análise bem simples, beleza? Já para a resistência de saída é um pouco diferente. Eu vou colocar aqui uma fonte externa, Vx, na saída, e também quero calcular a corrente Ix, né? Agora, o que eu faço com a entrada? Aí depende. Se o nosso amplificador for um amplificador de tensão ou de transcondutância, né, onde eu estou pegando a tensão de entrada na nossa análise, o que eu vou fazer basicamente é curto-circuitar a minha entrada. E aí eu faço essa análise e a minha resistência de saída vai ser igual a esse Vx sobre o Ix calculado. Beleza? Agora, se o nosso amplificador for ou de corrente ou de transresistência, eu vou deixar os terminais de entrada abertos. Beleza?
para fazer essa análise. Então, é muito importante para a gente poder saber o que fazer na hora de analisar. Bom, agora vamos discutir como a gente pode fazer para calcular o ganho desse modelo de amplificador. E aí, de novo, vai depender do tipo de circuito que a gente tem. Se eu tenho um amplificador de tensão ou de transcondutância, eu vou aplicar uma tensão na entrada do nosso circuito, uma tensão Vx aqui, beleza? Já para os amplificadores de corrente e transresistência, o que eu vou ter que colocar aqui é uma fonte de corrente, né, Ix, beleza? Então, a entrada depende do tipo de amplificador. Na saída, o que eu tenho que fazer? Se minha saída for o modelo Thevenin, que acontece nos amplificadores de tensão e transresistência, eu vou medir a tensão de saída com o circuito aberto, ou seja, sem nenhuma carga. Já no modelo Norton, né, o que eu vou fazer é eu vou fechar um curto e medir a corrente de saída no meu circuito, beleza? Então tem essas modificações que eu tenho que fazer em relação à entrada e à saída, colocando tensão ou corrente na entrada do meu circuito, dependendo do tipo de amplificador que eu tenho, e medindo a tensão em circuito aberto ou a corrente de curto-circuito na saída, dependendo também do tipo de amplificador. Mas basicamente esse é o procedimento. E aí eu vou medir uma grandeza de entrada e uma grandeza de saída e fazer a razão entre as duas coisas para encontrar o ganho que eu desejo. Beleza? É basicamente isso. Agora vamos fazer um exemplo só para a gente consolidar isso e eu vou pegar como exemplo um amplificador de tensão bem simples, que é esse aí com transistor. Bom, a primeira coisa aqui é que esse amplificador já está no seu modelo de pequenos sinais. Já foi feita toda a análise de polarização, já tem os modelos de pequenos sinais, e aí eu posso fazer uma modelagem desse circuito. O que eu vou fazer é o seguinte. Então agora eu peguei esse circuito e vou aplicar o modelo de pequenos sinais, vou encontrar exatamente isso aqui, né? E vou agora começar a fazer a nossa análise. O que eu quero primeiro? Encontrar a resistência de entrada, né? Como eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma fonte externa, Vx, que agora vocês podem perceber que Vx e Vi vão ser exatamente iguais, e vou tentar medir qual que é a corrente X que essa fonte está fornecendo, né? Percebam que essa fonte está apenas enxergando esse conjunto de resistores, né? Se eu for fazer essa análise, eu vou encontrar o quê? Que Ix vai ter que ser igual a Vx dividido pelo paralelo desses dois resistores aqui, o resistor RB do meu circuito e o resistor RP do modelo de pequenos sinais, modelo π do transistor TBJ, né? E aí, a resistência de entrada, como a gente já discutiu, é Vx sobre Ix, né? Vai dar exatamente RB em paralelo com RP. Pronto, encontramos a resistência de entrada desse amplificador transistorizado. Agora eu quero medir a resistência de saída. Para isso que eu faço? Eu vou olhar a entrada e ver o seguinte, ó, é uma entrada em tensão, então eu vou curto-circuitá-la para essa análise, beleza? E vou de novo agora colocar uma tensão externa, Vx, tentando encontrar qual que é a corrente Ix que essa tensão externa está fornecendo. Então vamos fazer a análise desse circuito. Olha, se minha tensão VI aqui ela é zero, porque eu aterrei, né, não tem corrente nesse primeiro conjunto de circuito, e aí a tensão Vp aqui, ó, também vai ser zero. Se a tensão Vp for zero, a minha fonte de corrente dependente também vai ter um valor zero. E aí ela vai ser aberta, ela vai sair fora do meu circuito. Com isso, o que minha fonte externa está enxergando? Apenas esse conjunto de resistores, né? E aí o que acontece? Ix vai ter que ser igual a Vx, né, dividido pelo paralelo da resistência RO, que é a resistência de saída do transistor TBJ, em paralelo com RC, que é a resistência de carga ali, né? Com isso, a minha resistência RO, que é Vx sobre X, vai ser igual a RO em paralelo com RC. Beleza? De novo, simples, né? Para esse circuito é bem simples. Agora nós vamos medir o ganho de tensão desse circuito. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar então uma tensão de entrada, né? Eu falei que poderia ser chamado Vx, mas aqui eu vou aproveitar e chamar de VI mesmo, já está aqui, né? E eu vou calcular a tensão VO com o circuito aberto. Não, vocês podem perceber que eu não coloquei ninguém aqui na saída, o circuito está aberto, né? Então, o que eu vou fazer nessa análise? Vou primeiro calcular a tensão Vp. Neste exemplo, Vp é igual a VI mesmo, beleza? E vou calcular a tensão VO. A tensão VO, olhando para esse circuito, eu tenho aqui uma fonte de corrente passando por aqui, né, que vai provocar uma queda de tensão assim, nesse conjunto de resistores. Então vai ser o quê? Menos, por causa da polaridade que eu encontrei, Gm vezes Vp, que é a fonte de corrente, multiplicado pelo paralelo dos resistores, que é RO
em paralelo com RC. Beleza? Então, VO sobre VPI é igual a VO sobre VI, neste exemplo, que é o meu ganho de tensão, AV, ela vai ser igual a menos GM RO em paralelo com RC. Beleza? Perceba que o circuito foi bem simples, né? Nossa análise foi bem simplificada, mas o objetivo aqui era a gente verificar a metodologia que a gente comentou. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para saber quando eu posto novos vídeos e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau.